no livro de Deuteronômio, capítulo 33, amém? Deuteronômio, capítulo 33, Devarim. Hoje nós leremos um texto da Parashá Vezor Habrahá, quer dizer, esta é a bênção, amém? E esta é a bênção, e nós vamos estar examinando aqui um versículo do capítulo 33 e uns versículos do capítulo 34, amém? Que diz assim, meus irmãos amados, Deuteronômio 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Agora aqui no capítulo 34, amém? E disse-lhe o Eterno, no verso 4, capítulo 34, verso 4. E disse o Eterno a Moisés, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Eterno, na terra de Moabe, conforme a palavra do Eterno. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Amém? Então, queridos, nós estamos aqui, irmãos, na Parashá Vezor Habrahá, última Parashá do ciclo da Torá, já que no próximo Shabat, né, semana que vem, já vamos estar iniciando um novo ciclo da Torá com a leitura de Gênesis, Bereshit, capítulo 1, verso 1. Amém? E a última Parashá, ela é lida, inclusive, no dia de Simchat Torá, que vai ser na quarta-feira, né, meus irmãos? Onde estaremos celebrando Simchat Torá, que encerra o período de festas desse ano. Louvado seja Deus. Eu gostaria, irmãos, de falar aqui sobre uma questão, porque é interessante que a última Parashá, que é a Parashá Vezor Habrahá, ela fala da morte de Moisés, né? Fala das bênçãos com que ele abençoa as 12 tribos de Israel e fala da morte de Moisés. E exatamente no dia que é chamado Alegria da Torá, que é quarta-feira, nós vamos estar examinando o texto que fala da morte de Moisés. Por quê, meus irmãos? Um dia da morte de Moisés é a alegria da Torá, né, meus irmãos? Porque Moisés, irmãos, foi um instrumento do Eterno para nos trazer a Torá. Louvado seja Deus. E é claro que Moisés, ele morreu o corpo, mas a sua alma está no Olam Rabá, está na glória do Eterno, está junto do Eterno, amém? E é sobre isso que eu gostaria também de falar com os irmãos hoje, porque existe na Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento, no livro de Judas, ali, né, e Yehudá, que ali está em Yehuda, né, que está aqui antes de Apocalipse, Judas primeiro. Nós vamos aqui no verso 9, que eu já botei na tela dos irmãos, amém? No verso 9 vem dizendo assim, amém? Judas primeiro, verso 9. Fica antes de Apocalipse, amém? Esse Judas aqui é o irmão de Yeshua, amém? É um dos 4 filhos de Miriam, Marias, a mãe de Yeshua, amém? Mãe carnal, né, irmãos, aqui. Então, Judas 1:9 diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, com Satanás, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Eterno te repreenda. Irmãos amados, veja bem que aqui tem algo interessante, porque ali na Torá nós lemos que o homem de Deus, né, o profeta de Deus, que não houve outro profeta,
desse nível em Israel, né, meus irmãos, que você vê que ali o homem de Deus, Moisés, amém, ele faleceu ali, né, na terra de Moabe, e ali ele foi sepultado. Mas ali não fala, meus irmãos, na Torá, que houve essa contenda do arcanjo Miguel, né, que nós sabemos, eu já expliquei para os irmãos, que arcanjo é o chefe, é o comandante dos anjos celestiais, né, irmãos? É o chefe dos anjos, amém? Então, e você tem ali no livro de Enoque, de Hanoque, né, o nome dos outros arcanjos, amém? Mas esse aí é o comandante, o arcanjo Miguel. Quando ele contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, você veja que essa palavra aqui, de onde que tirou Judas, né, irmãos? Esse texto para colocar no seu livro, já que, né, meus irmãos, não se encontra na Torá nem em nenhum outro livro do Tanar, que Tanar é o que eles chamam de Antigo Testamento. Amém? Então, onde que ele tirou essa informação que agora consta na Bíblia, no próprio livro de Judas? Esse Judas é o irmão de Yeshua HaMashiach, né, irmãos? Irmão carnal. E aqui, meus irmãos, você observa que essa informação, Judas, ele tirou de um livro da literatura judaica chamado A Ascensão ou A Assunção de Moisés. Amém? Você observa, meu irmão, que a igreja primitiva, ela além de examinar a Torá e as palavras de Yeshua, ela examinava também outros textos e livros da literatura. Não era só o Judas que examinava outros, porque ajuda a pessoa a entender, amém, as coisas que estão escritas na Torá e também nas palavras do nosso Mashiach Yeshua e também no livro dos profetas. Amém? Nós obedecemos aquilo que está na Torá e as palavras de Yeshua, mas esses outros livros são importantes para nós entendermos o que e como que aconteceu o fato. Amém? E o Judas, como toda a igreja primitiva, também ela utilizava de outros livros da literatura judaica para poder compreender a Torá. Então, nesse livro, A Ascensão de Moisés, irmãos, ele é contado, amém, que Satanás, ele queria, né, quando Moisés, ele expiraria, né, quando ele morreria, Satanás queria o corpo dele, já que a alma ele não poderia ter, amém, mas ele queria o corpo. Olhe bem que situação, meus irmãos. Amém? Só que, então, por que o Satanás ele queria o corpo de Moisés, meus irmãos? Porque Moisés, antes, inclusive, de conhecer o Eterno na sarça ardente, ele conheceu o Eterno em Êxodo capítulo 3. Mas em Êxodo capítulo 2, né, Moisés havia assassinado um egípcio. Né, irmãos? Está aqui, eu vou até mostrar para os irmãos aqui, Êxodo 2, amém? Aleluia, glórias a Deus. E aqui diz, ó, Êxodo 2, e aconteceu naqueles dias, verso 11, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Então, devido a isso, irmãos, que Moisés ali ainda estava no tempo da ignorância, né, meus irmãos? Mas o diabo não estava ligado nisso. E ele queria o corpo de Moisés, porque a alma ele não tinha mais, porque Moisés já estava na presença de Adonai. Mas não conseguiu também, porque o arcanjo Miguel, amém, e foi enviado por Adonai, amém, e repreendeu Satanás, amém, para que o diabo não tivesse poder sobre o corpo de Moisés, até porque Moisés,
né, irmãos, ele cometeu aquele assassinato, mas depois, obviamente, ele se arrependeu, amém? Até porque ele preferiu seguir o Eterno no deserto do que usufruir, né, das riquezas do palácio de Faraó. Louvado seja Deus, amém? Moisés preferiu a humildade do que a vanglória. E Deus, certamente, perdoou Moisés, e Moisés é um dos baluartes, é um dos homens mais fiéis que teve na Bíblia, né, meus irmãos? Nós entendemos que, como profeta, Moisés e Elias são aqueles, né, irmãos, que o Eterno tem ladeado lado a lado ele, porque, inclusive, nosso Yeshua HaMashiach, quando transfigurou no monte, em Mateus capítulo 17, quem apareceu foram Moisés e Elias junto com Yeshua. Amém? Então, Moisés, ele está na glória perfeitamente. Então, é importante agora nós vermos, irmãos, como que opera essa situação. Nós vimos agora que o irmão de Yeshua, Judas, escreveu na Bíblia, na nossa Bíblia, que houve essa contenda sobre o corpo de Moisés. E como que opera isso, meus irmãos? Na literatura judaica, no Midrash da literatura judaica, é dito que quando uma pessoa ímpia morre, meus irmãos, ela sofre na sua morte. Por quê? Porque, além dela sofrer com a dor da morte, ela vai ser recolhida por Satanás. Amém? Então, isso, meus irmãos, é importante para nós entendermos detalhadamente o que acontece quando um ímpio morre e quando um tzadik, um justo, morre. Amém? Um fiel morre, um santo morre. Então, você veja bem, aquele ímpio, meus irmãos, aqui está incluído todos aqueles que desobedecem à palavra do Eterno, ou seja, desobedecem à Torá e às palavras de Yeshua. A pessoa pode ser até líder de igreja, pastor, quem for, mas se não obedece à palavra do Eterno, para o Eterno ele é um ímpio. Amém? Amém? Então, nós temos que entender isso, irmão. Justo para o Eterno é aquele que obedece, inclusive com boa intenção, né? Que nós falamos isso, obedece por amor, aleluia, os mandamentos da Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Esse daí é um tzadik, é um justo, é um salvo, né? E o ímpio pode até título de que religião, né? Pastor, bispo, apóstolo, pode ser o título que tiver. Se não obedecer à palavra, é um ímpio para o eterno, meus irmãos. Amém? Então, o que que acontece, meus queridos irmãos? Quando o ímpio morre, ele vai sentir a dor da morte. Isso está no Midrash, na literatura judaica. Depois eu vou até disponibilizar isso para os irmãos entenderem como é que isso ocorre. Amém? Ele sofre a dor da morte e sofre também porque ele vai ser arrancado dessa vida por Satanás, que já governava a vida dele, né, meus irmãos? Na verdade, a morte é nada mais uma continuação do que acontecia antes, né? A pessoa já era uma pessoa que desobedecia à palavra de Deus, quando morre, simplesmente continuará comandado por aquele que já comandava antes, que o Satanás já comandava aquela vida antes e vai continuar comandando no inferno, né, meus irmãos? E agora, irmãos, esse Midrash, ele fala como que é que o justo morre. Inclusive, ele fala nesse Midrash da morte de Moisés. E nesse Midrash, irmãos, ele é interessante que a gente está falando hoje da morte de Moisés. Então, vamos falar da morte de Moisés. Que Moisés, certamente, é um grande Kadoshim, amém? Além de ser um tzadik, justo, ele era um santo, né? Uma pessoa, um homem santo, santificado e puro. Louvado seja Deus. Então, como é que foi a morte de Moisés, irmãos? Diz o Midrash, meus irmãos, que o Eterno havia enviado um anjo, né? Primeiramente, ele havia enviado o anjo Gabriel para
fazer com que Moisés falecesse. Como é que é esse processo de falecimento, meus irmãos? O servo de Deus, né, ele está ali, e na hora da morte, o anjo do Eterno, isso acontece com qualquer tzadik, qualquer justo. O irmão que está aí obedecendo, é a irmã que está obedecendo a palavra do Eterno, a Torá, que vai agora, né, meus irmãos, vigiar na terça-feira, que está obedecendo a palavra de Deus, né? Você que está ali, guarda o Shabat, está orando, não está obedecendo, é humilde, né? Não tem vanglória, enfim. Está firme na palavra, não anda na vaidade, anda na santidade. Então, quando essa pessoa vai morrer, meus irmãos, o que acontece? Acontece que o Eterno envia um anjo para recolher essa alma. E essa alma, meus irmãos, amém? O justo, ele não vai sofrer dor nenhuma na morte, meus irmãos. Não, isso está escrito no Midrash. Depois eu vou disponibilizar isso para os irmãos, que é importante os irmãos saberem como é que é a morte do justo e a morte do ímpio. Amém? Então, você que está ali na palavra, meus irmãos, a pessoa, se for falecer, é claro que nós sabemos que o arrebatamento está às portas, né, irmãos? Glórias a Deus. Mas é bom a gente explicar até para outras pessoas, né, irmão? A gente tem que saber para até explicar. Quando o justo morre, meus irmãos, ele não vai sentir nenhuma dor. Nenhuma dor. O anjo do Eterno, designado por Yeshua, né? Porque Yeshua é quem executa tudo isso. Nós temos que entender, irmãos, que quando Yeshua fala lá em Apocalipse, nós vamos aqui botar em Apocalipse, só para você ver. Quando Yeshua fala aqui em Apocalipse 1:18, amém? Que ele diz assim, ó. Ele diz assim, Yeshua: eu que vive fui morto, e eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então você vê que a morte de qualquer pessoa, né, irmãos, ela é governada por Yeshua. Então o que acontece? Quando o ímpio, ele falece, isso aqui está na Bíblia, né, Apocalipse 1:18. Então veja bem, vamos voltar lá aqui em Judas, onde nós estávamos, amém? Nós estamos aqui. Mas ali eu só queria mostrar isso para os irmãos. Quando o ímpio morre, Yeshua vai, né, autorizar, porque você sabe que Satanás ele não pode fazer nada por ele, meus irmãos. Isso é importante você entender, tanto na Torá como nos profetas. O diabo ele não pode fazer nada, nada, nada sem autorização de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Então não tem, o Satanás ele é um escravo de Yeshua, meus irmãos. Vocês têm que entender isso. Todos os demônios são escravos de Yeshua HaMashiach. Então, quando o ímpio morre, meus irmãos, Yeshua vai designar Satanás para recolher para tirar a alma. E Yeshua decidiu, hoje esse ímpio vai morrer. Então, ele já designa um demônio, o Satanás, para providenciar a morte daquele ímpio. Amém? Então, aquele ímpio vai ter sua alma recolhida no inferno e já vai sofrer na própria morte. Ali na morte já é um sofrimento para o ímpio. Amém? E isso está no Midrash, meus irmãos. Eu queria também, como é que é a morte do fiel, do tzadik, do justo, daquele e daquela que obedecem por amor à palavra do Eterno. A morte é da seguinte maneira, meus irmãos. O Eterno vai designar um anjo, e esse anjo, ele vai retirar, né, o sopro de vida e sem a pessoa sentir dor nenhuma, meus irmãos. Pode a pessoa, né, digamos, até o degolado na grande tribulação, quando a guilhotina for acionada para cortar a cabeça dele, ele não vai sentir a dor. Olha que coisa tremenda, meus irmãos, porque ele é um justo. Então, o justo, ele não sente a dor da morte, porque o anjo do Eterno já está ali pronto para que, quando for recolhida a alma dele, ele não sinta dor nenhuma, meus irmãos. Então,
o servo, a serva de Deus. Muitas vezes, né, irmão, o apóstolo Paulo ele foi degolado por Nero. Ele não sentiu a dor da morte, porque o apóstolo Paulo, todos sabemos que está no céu. Amém? Então, o apóstolo Paulo ele foi recolhido pelo anjo designado por Yeshua, a sua alma foi recolhida e o seu corpo está onde está até o dia de hoje. E ali, meus irmãos, você observa que ele não sentiu dor. Amém? Da mesma maneira aconteceu com Moisés. Só que a morte de Moisés, ela é descrita nesse Midrash detalhadamente. Nós falamos, né, irmãos, já a parte que o anjo contende com Satanás, Satanás é repreendido. Amém? Mas o que acontece, meus irmãos? O Eterno designou inicialmente o anjo, que é um arcanjo também, Gabriel, para colher a alma do seu santo servo Moisés. Só que Gabriel, isso diz no Midrash, chegou para o Eterno e disse: Moisés é um homem muito santo, como poderei eu fazer isso? Eu preferia não fazer isso, porque ele é um homem santo. Depois o Eterno pediu para o arcanjo Miguel, amém? Que esse é o chefe de todos os anjos. E o arcanjo Miguel também, ele falou dessa forma, amém? E depois ele pediu para um outro arcanjo, que inclusive está no livro de Enoque, o Zaxel, amém? Que é um outro arcanjo. E ele também falou que Moisés era um homem muito santo para fazer isso. E aí, Satanás se prontificou para querer, né, dentro, porque o Satanás ele não fica no céu, ele fica nas chamadas regiões celestiais, né, irmãos? Que é uma região que fica em cima desse firmamento em que a gente está, ele circula entre o inferno e esse firmamento. E ali ele se prontificou, pediu ao Eterno que ele poderia recolher. O Eterno, ele autorizou, mas ele abriu os olhos de Moisés para que quando Ransatã viesse, Moisés o repreendesse. Olha, isso está no Midrash, meus irmãos. Isso você vê que a autoridade, que quando Yeshua, ele deu autoridade para os apóstolos repreenderem Satanás, amém? E os discípulos chegaram até para Yeshua e falaram assim, que bênção, os espíritos malignos se nos sujeitam. E o que Yeshua respondeu? Não vos regozijais por isso, mas antes vos regozijais para o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Louvado seja Deus, que inclusive vai se fechar nessa segunda-feira aqui em Roxana Rabá, né, meus irmãos? Então você observa, meus irmãos, que ali Moisés diz o Midrash, né, meus irmãos, que nesse Midrash também que a igreja primitiva também se baseia, né, meus irmãos, e você entende como é que é a morte do justo. Moisés repreendeu Satanás com seu cajado, né, que no cajado de Moisés ele fez vários sinais, tem até um estudo sobre a vara ou o cajado de Moisés, é muito, muito importante isso. E tinha o nome do Eterno ali, né, Adonai, né, o tetagrama estava ali cravado no cajado de Moisés, e o Satanás ele foi repreendido. E depois o próprio Eterno veio com o arcanjo Miguel, e ali nós vemos a história que Miguel repreende Satanás, e o Eterno recolhe a alma de Moisés. Amém? O Eterno que vem com Miguel, meus irmãos, é o próprio Yeshua. E Yeshua, ele recolheu a alma de Moisés. Amém? Não, Moisés não sentiu nada. Inclusive, no Midrash diz que Yeshua sugou assim né, no Midrash fala Adonai, mas sabemos que é Yeshua, ele suga o espírito e a alma, né? Porque o sopro que dá vida, ele suga o corpo de Moisés. Depois ele é sepultado pelo arcanjo Miguel, amém? E dali, meus irmãos, a alma de Moisés é recolhida pelo próprio Mashiach, junto com os 3 anjos que descem com ele, amém? Gabriel, Miguel e o Zaxel. E ali, meus irmãos, você observa que existe alguns princípios nisso. Um princípio fundamental é que o Eterno é fiel na sua palavra. Quando cada um, amém, ele for obediente à sua Torá e às palavras de Yeshua,
terá a vida eterna, meus irmãos. E você vê que Moisés não está dormindo, tanto é que Moisés foi recolhido, amém? E ele aparece depois na transfiguração, inclusive eu vou mostrar para os irmãos aqui em Mateus, amém? Vamos aqui em Mateus, para ver Moisés já aparecendo ali na transfiguração. Opa, apareceu isso aqui. Amém? Mateus, no capítulo 17, você vai ver aqui, ó, Mateus, capítulo 17, que Moisés não está dormindo. A pessoa que está salvo está em festa, meus irmãos. A alma está em festa, mesmo ele tendo morrido aqui. Amém? Aqui está em Mateus, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Yeshua consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que desapareceram Moisés e Elias falando com ele. Então você vê, irmão, e Pedro, tomando a palavra, disse a Yeshua: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, 3 cabanas, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando Pedro a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. Amém? Então você vê, irmãos, que ali Yeshua, ele resplandeceu em glória, e Moisés e Elias falaram com ele porque estão vivos. Amém? Isso daí é um outro sinal fundamental, que na glória estaremos vivos. É claro que com arrebatamento até o corpo vai subir, já em corpo glorificado. Amém? Mas quem morreu em Cristo está na glória, ciente e muito feliz. Louvado seja Deus. Amém? Como o servo de Deus, Moisés, e o Elias, que Elias já sofreu uma situação diferente, que ele foi arrebatado, né, irmãos? Amém? Mas Moisés, ele faleceu e foi colhido para o Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, queridos, nós podemos observar aqui que o fiel, irmãos, inclusive é interessante que tem uma literatura judaica, né, irmãos? Que quando Moisés, antes de morrer, ele abençoa as 12 tribos, amém? E após ele abençoar as 12 tribos, que ele ia morrer, né, o povo de Israel falou assim para ele: e nós, como que será o nosso futuro? Porque o povo já sabia que o futuro de Moisés ia ser um futuro de glória, né, meus irmãos? Ninguém tinha dúvida disso, né? E ali o povo, por isso, meus irmãos, que até a gente no culto de alegria da Torá, que a gente lê a morte de Moisés, porque a morte de Moisés não é uma morte, é uma vida. Ele está salvo. Amém? Então você vê, o povo pede assim para Moisés, e nós, nessa literatura, e nós, do que será, onde será o nosso futuro? E aí Moisés diz assim: eu só estou autorizado para dizer para vocês, quer dizer, Moisés sabia o futuro, mas Moisés diz assim: eu só estou autorizado para dizer para vocês que o futuro de vocês vai ser um futuro de muita felicidade no Olam Rabá, ou seja, na vida eterna. Então, meus irmãos, você observa que Deus, o Eterno e o nosso Yeshua, ele veio, amém? E ele prometeu para que aquele que for fiel, aquele que obedecer a sua palavra, aqueles que escolheu ser fiel, ele prometeu alegria eterna, felicidade eterna. Para isso, meu irmão, minha irmã, nós temos aqui um exemplo, nessa paraxá Vezor-Abrahá, do profeta, homem de Deus, um legislador, Moisés, amém? Que foi um grande homem de Deus e, na sua morte, foi colhido, amém? Pelo próprio Eterno, e hoje está vivo. Louvado seja Deus. Como todos aqueles que obedeceram a Torá e as palavras de Yeshua estão vivos no céu, meus irmãos. Louvado seja Deus. Amém? Aquele que fez a obra de Deus sem interesse particular, é importante isso, mas você não vai ver ninguém de Gênesis a Apocalipse fazendo a obra por interesse. Amém? A obra tem que ser 100% por amor,
por interesse não tem lugar no Olam Rabá para quem fez a obra. Obedecer por interesse não conta, meus irmãos. Obedecer por amor é que conta. Amém? Então, queridos, você vê que o servo de Deus, Moisés, ele nasceu num palácio de Faraó, né? Nasceu e foi colhido, adotado pela filha de Faraó, mas preferiu, né, as agruras do deserto com Deus do que ficar no paganismo do Egito. Aleluia! Essa é a diferença. Amém? De Moisés, de Elias, do apóstolo Paulo, dos apóstolos, enfim, do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, amém? De todos esses homens de Deus que preferiram sempre estar cumprindo a Torá, cumprindo as palavras do Eterno, né, irmãos? E hoje que nós temos o nosso Mashiach e Yeshua, temos que obedecer a palavra de Yeshua HaMashiach, que sem Yeshua, meus irmãos, também, se a pessoa obedecer a Torá e não reconhecer Yeshua, também não vai para a glória, porque a salvação é fundamentada unicamente em Yeshua HaMashiach, que nos manda, ele que nos manda obedecer a Torá e as suas palavras. Então, nós temos que obedecer a Torá porque Yeshua manda. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Ele diz que a Torá é válida até que o céu e a terra passem. E ali, meus irmãos, nós teremos como qualquer um, irmão, qualquer irmão ou irmã que for fiel a Deus, obediente à sua Torá e à palavra de Yeshua, ele não vai sentir a dor da morte. Caso ele não, o arrebatamento ocorra depois da sua morte, ele não vai sentir a dor da morte. Ele vai ser colhido feliz pelo anjo de Deus. Um anjo recolhe sempre, um anjo do Eterno é designado para recolher o fiel para a glória. No caso de Moisés, o próprio Eterno veio recolhê-lo, porque o próprio Eterno diz que Moisés era diferente, porque ele falava com Moisés face a face, né, meus irmãos? Aleluia, que bênção. Amém? Mas qualquer um de nós, o arcanjo Miguel, caso, né, não chegue ao arrebatamento, apesar de sabermos que o arrebatamento está muito perto, amém? Mas será colhido por um anjo e não vai sofrer dor nenhuma, meus irmãos, na morte. Não existe a dor da morte. Amém? O anjo da morte não se aproxima do fiel. Louvado seja Deus. Então, queridos, isso está na literatura bíblica, na literatura judaica, né, irmãos? Explicando a Torá. Depois vou disponibilizar para os irmãos esses textos de Midrash, para você entender, irmãos, como é que é a partida do justo, a partida do ímpio, né, irmãos? Amém? O ímpio, você entenda, pode ser a pessoa, pastor, pode ser quem for, se não cumprir Torá, é considerado pelo Eterno um ímpio, meus irmãos. Amém? Então, nós sabemos que para ser justo, tem que obedecer a Torá, as palavras de Yeshua HaMashiach. Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Que o Eterno abençoe a todos. Amém? Que estamos agora em Rosh Hashanah, que Deus abençoe esse Rosh Hashanah, que você ore a Deus. Amém? Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glória a Deus.